interrogação nos anos de chumbo. O que aconteceu? Quem são os torturadores, os assassinos? Quantas foram as vítimas? Daqui se gritava: socorro, socorro, precisamos de ajuda, tem uma pessoa aqui que está passando mal. Hoje o grito é pela verdade. A gente não teve ainda um espaço que dê voz às vítimas. E uma Comissão Nacional da Verdade é exatamente esse lugar, onde as vítimas vão poder contar suas experiências, relatar suas experiências. A professora sobreviveu. Eu fui presa por isso. Por discutir a situação do país. E por acreditar que a gente podia ter um país mais justo. Dona Elza era pedagoga, ensinava o que a ditadura queria proibir. Na cela onde ficou, um barulho a faz voltar no tempo. Esse barulho é terrível. É o barulho que mostrava ou a saída de alguém ou a entrada de alguém. A simples presença de militares nesses corredores causava um misto de apreensão e medo em quem estava aqui dentro. Quando um era escolhido, os que ficavam sabiam que era questão de minutos. E a tortura já ia começar. O barulho, os nomes. O dela ainda está lá, ao lado de uma outra militante política, Dilma, hoje chefe das Forças Armadas Brasileiras. A presidente também passou pelos porões da ditadura, sofreu como Dona Elza. Sofreu várias sessões de pau de arara, choques elétricos, em todas as partes do seu corpo, ouvidos, pontas dos dedos, órgãos genitais, que culminavam com banhos de água fria, seguidos de descargas elétricas. A tortura é a afirmação daqueles que se julgam torturados. Não tem essa opinião. Não é uma verdade? Não, para mim não é verdade. São alegações, entendeu? São pontos de vista. Boa parte dos militares é contra a Comissão da Verdade. Hoje, na reserva, o general Valmir Fonseca diz que ex-presos políticos são bandidos transformados em heróis. Eu não vejo maneira de simplesmente se transformar quem era bandido no passado em mocinho. Pela política, é provável que isso aconteça, está acontecendo. O antigo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social em São Paulo, onde Dona Elza ficou presa, foi transformado num memorial da resistência. Um dos poucos lugares no Brasil em que se lembra o que aconteceu. A essa vista, poucos tinham acesso. Nós estamos aqui no corredor principal das celas. Há 10 delas neste lugar. Todas têm mais ou menos esse tamanho e uma pequena abertura no teto. Muitas vezes era o único contato que os presos políticos, que ficaram aqui na década de 60 principalmente, tinham com o tempo lá fora. A gente percebe que o lugar está muito pichado, bastante depredado. É mais uma parte da ditadura militar que vai se perdendo junto com o tempo. Revelar a verdade está longe de ser um consenso no Brasil. Há aqueles que têm interesse em que nada efetivamente se saiba, em que nada seja apurado, porque querem esconder as atrocidades que praticaram. Dr. Marlon é um dos procuradores que denunciaram militares envolvidos em tortura, assassinato e desaparecidos durante a ditadura. Por enquanto, eles estão protegidos pela lei da anistia. Um assunto que cria saia justa no governo de uma ex-presa política. O ministro da Justiça quer a aprovação da Comissão da Verdade, mas admite que ainda há muita pressão contrária. Nós vivemos um momento democrático. E quem é contra alguma coisa, que apareça e debata. Eu sou favorável à busca da verdade. Enquanto a verdade não chega, o tempo só favorece a um dos lados. A pergunta que eu faço desde há 30 anos, há mais de 30 anos, é quem matou a minha mãe. A mãe era Lida Monteiro da Silva, carioca de classe média, 59 anos, mãe de família sem envolvimento político.
Era secretária da OAB no Rio, entidade que investigava os militares. Era 1980, ela recebeu uma carta-bomba no trabalho. A Comissão da Verdade, se instalada, pretende responder a esta e outras perguntas, mas não exigirá a punição dos culpados. História diferente da Argentina, que já colocou até um ex-presidente atrás das grades. Bem perto de onde passa o trem, no subúrbio de Buenos Aires, havia uma oficina mecânica, mas não era com os veículos que se precisava ter cuidado. O olhar de Graciela ainda é de certo pavor. Ela era uma das presas deste centro clandestino de tortura, mantido pela ditadura argentina. 5 dos militares que trabalhavam aqui já foram identificados, julgados e condenados. El Código Procesal Penal de la Nación. Es inaudito que uno esté caminando por la calle. Não é justo que eu caminhe na rua ao lado deles, diz a professora, uma das milhares de vítimas que puderam ver seus torturadores no banco dos réus. Os argentinos levam tão a sério o trabalho de identificação dos torturadores que nesta sala aqui, onde funcionava uma cela e onde foram disparados vários tiros, todas as marcas foram identificadas com pequenos códigos. Está sendo feito um exame de balísticas para identificar a arma de onde partiram os tiros. Se da polícia, se do exército, se da marinha. É mais uma etapa do trabalho para identificar os torturadores e puni-los. O Centro Automotivo Orlete era uma das bases da Operação Condor, que, sob influência dos Estados Unidos, uniu as ditaduras da América do Sul para trocar prisioneiros políticos. Um deles foi Adolfo Pérez, Prêmio Nobel da Paz em 80, em reconhecimento à sua luta contra a repressão. O argentino foi preso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 75, e levado para o antigo DOPS, antes de ser mandado de volta para a Argentina. Teve 3 interrogadores. Uno que hablaba en portugués, otro en portuñol y otro directamente en castellano. Perfecto. Sim. Um argentino? Um argentino. É a evidência de que militares argentinos também agiram nos porões da ditadura brasileira. Fato nunca devidamente esclarecido. Bem diferente dos nossos vizinhos, que estão revelando o que aconteceu e punindo os culpados. Uma imagem que incomoda muitos que mataram e torturaram durante a ditadura brasileira. Nós estamos no Complexo Federal Penitenciário da Argentina, onde estão os que já foram condenados por assassinatos e violações graves dos direitos humanos na ditadura daqui. Ex-militares e ex-policiais que estão atrás das grades, sem nenhuma regalia. 17 estão nesta cadeia, outros 200, militares e civis, estão espalhados em prisões pelo país. Tudo só foi possível porque a justiça argentina anulou a anistia que os militares e policiais haviam conseguido. No Brasil, a anistia ainda é válida. Procuradores como o Mercedes mapearam mais de 600 centros de tortura no país e agora reúnem provas contra quem matou e torturou. A Corte Suprema declarou inconstitucional a lei que protegia os torturadores, explica a Procuradora de Justiça da Argentina, responsável pela acusação de 5 militares. Um dos casos mais emblemáticos julgados pela justiça do país é de um ex-presidente. O general Jorge Videla foi condenado à prisão perpétua pela morte de prisioneiros políticos. A pena de prisão perpétua. O ex-piloto Júlio Poch também foi preso e espera julgamento por participar dos voos da morte sobre o Rio da Prata. Contra ele pesam mais de 600 assassinatos. Os presos eram colocados em tambores com cimento dentro e jogados lá de cima, conta este professor que tem 7 amigos desaparecidos. Na Argentina, a verdade tomou conta das ruas. Fotos de quem contribuiu com a repressão estão espalhadas por Buenos Aires. Manifestações para relembrar o que aconteceu são feitas todos os anos. Atores desaparecidos, jornalistas desaparecidos. A ditadura é assunto nacional.
Se tienen que acercar, hablarles, exigir. A única maneira de conseguir punir os culpados é a união das famílias que sofreram e o apoio do governo, diz Tati Almeida, uma das mães da Praça de Maio, movimento de mães que perderam filhos para a repressão. Em relação ao Brasil, a receita dos argentinos é diferente. Superar o passado, sim, mas jamais esquecer. Amanhã, no SBT Brasil, você vai conhecer a história dos militares que se revoltaram contra o golpe e os que hoje querem contar a verdade. O ano era 64, o dia 1º de abril. Taxado de comunista pela cúpula militar, o presidente João Goulart foi deposto. Era o primeiro dos 21 anos de ditadura. As primeiras prisões foram nos próprios quartéis, marinheiros, sargentos, soldados que eram contra o golpe. Nós queríamos derrotar a ditadura. Foi assim que nasceu a ideia de uma revolta. Militares de baixo contra os militares de cima. E o lugar escolhido foi este aqui. A foto histórica é do grupo que sonhou em derrubar a ditadura a partir da Serra do Caparaó, uma região montanhosa na divisa de Minas com o Espírito Santo. Começou a haver um movimento no Brasil, não, de resistência armada. Não havia alternativa democrática, vão para a resistência armada. Então, principalmente esses militares encabeçaram muito isso. Seu Avelino hoje mora em Porto Alegre. Conta que a repressão era tanta que nem o casamento era permitido aos marinheiros. Preso, expulso da Marinha, ele viveu anos na clandestinidade. Foi para o Uruguai e depois para Cuba, onde fez treinamento de guerrilha. Era o pessoal do Che Guevara, né? Que dava esse treinamento, né? Eles eram poucos, mas sonhavam alto. Havia uma tentativa de, quando nós lançamos a questão guerrilheira, de formar uma frente guerrilheira na América Latina. O principal mentor da guerrilha organizava tudo do Uruguai, onde estava exilado, Leonel Brizola. De lá partiam as ordens e o dinheiro. Militares e comunistas, seu Jacques e seu Amadeu, se lembram do quanto era difícil sobreviver nas montanhas. Para comer era preciso improvisar. Milho socado no pilão com leite de cabra. Você andava na serra um dia inteiro e não sentia fome. Mas o leite acabou, o frio aumentou, as doenças começaram a aparecer. Aí nós mandamos um companheiro na cidadezinha próxima para buscar remédio para ele, esse negócio todo. Quando ele vem, quando ele vai, compra o remédio, o farmacêutico já desconfia dele, denuncia ele para a polícia. Quando ele está chegando na serra, ele é preso. Todos foram presos. 2 morreram na prisão em circunstâncias nunca esclarecidas. O susto foi tanto que o exército levou milhares de homens para o Caparaó. Até bombardeou as montanhas. E assim, o Brasil, acuado pela ditadura, ficou sabendo que sim, havia uma resistência. Quase metade dos integrantes da guerrilha do Caparaó era aqui do Rio Grande do Sul, onde eles já tinham tentado um levante contra a ditadura militar 2 anos depois do golpe. Coincidência ou não, o Estado é novamente foco de um movimento de militares insatisfeitos, que agora pede mais democracia dentro das Forças Armadas. Este é um capitão da base do Exército em General Câmara, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Em trajes civis, ele faz questão de dizer que não fala em nome do Exército, mas de um grupo de militares que ficaram conhecidos como capitanistas, que usam a internet e encontros secretos para propagar suas ideias. É importante que o militar ele possa se expressar. Ele não pode se expressar sobre o plano secreto de ataque, uma coisa que é uma operação. Aí não. Além da democratização das Forças Armadas, eles defendem a identificação dos militares que participaram de sessões de tortura durante a ditadura. Pessoas que torturaram na ditadura devem ser punidas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo da Argentina. A família ela tem o direito de saber, pelo Estado, o que o Estado fez contra ela. No passado e no presente, eles são as vozes que destoam, num meio que já quis decidir sozinho os destinos do Brasil. Amanhã, a busca pelas ossadas dos desaparecidos políticos. Um trabalho demorado e de resultados difíceis. Quando eu encontro um cadáver, eu já vejo. A arcada já é visível, o sexo eu identifico na beira da sepultura,
Palmo a palmo, os peritos tentam achar vestígios. São eles que podem ajudar o Brasil a pagar uma dívida histórica com quase 150 famílias. O maior cemitério da América Latina fica na zona leste de São Paulo. É onde a Polícia Federal tenta achar as ossadas que a ditadura escondeu. Uma delas é a de Virgílio Gomes da Silva. Operário, sindicalista, ele foi para a luta armada para combater a ditadura. Foi o comandante da operação de sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em 69. Preso e torturado, Virgílio morreu na sede da antiga Operação Bandeirante, na zona sul de São Paulo. Foi enterrado como desconhecido de número 4059. Para os militares, era só mais um. Para a família, era muito mais que isso. A ditadura me tirou muita coisa. A ditadura me tirou ele, me tirou a convivência no Brasil, que fiquei 18 anos fora do Brasil, que esse foi um tempo que não me lembro nada, não conheço nada dessa época, desses 18 anos. E isso daí, até a convivência com a minha família, 18 anos longe da minha família. Como falar para um filho, para uma mãe, que seu parente desapareceu? Como ter um atestado de óbito dizendo que ele está morto de acordo com uma lei tal, né? E mais, como aconteceu a morte? Então essas são perguntas que precisam ter resposta. Sob o risco de não tendo resposta a isso, prevalece a impunidade no país, né? Impunidade que dói em quem não teve o direito básico de enterrar um familiar, de sequer saber como ele morreu. Oficialmente, o Brasil ainda tem 147 desaparecidos políticos. Só 3 foram identificados. O que ocorreu com essas pessoas? Em que circunstâncias elas foram mortas? Como se deu? Que fatos são esses? Por que essas famílias tiveram negado o direito a um sepultamento? O direito à missa, no 7º dia, nos diferentes rituais que a religiosidade é assegurada a cada um e a cada família, porque as famílias não puderam viver isso. Bem no limite do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, repousa um deles. Esse daqui é o túmulo onde o Flávio está sepultado. 2 anos depois, minha mãe faleceu e foi sepultada aqui também. Flávio Molina foi da luta armada urbana. Preso em São Paulo, morreu depois de uma sessão de tortura em 71 nas celas do DOPS. Foi enterrado com um nome falso que usava na clandestinidade, Álvaro Lopes Peralta. A ditadura sabia que os dois eram a mesma pessoa, como mostra este documento, assinado pelo então diretor-geral do DOPS, delegado Romeu Tuma. A papelada só foi descoberta pela família de Molina 10 anos depois da morte dele. Outros desaparecidos podem ter tido o mesmo fim. A abertura dos arquivos pode mostrar documentos em que indica o paradeiro desses corpos. Foi assim com Flávio. E foi assim com Flávio. Avenida Doutor Arnaldo, zona oeste de São Paulo. Nesta via movimentada, atrás deste muro, pode estar a resposta que milhares de brasileiros ainda procuram. Pistas para uma verdade que a ditadura tentou esconder. No ossário geral do cemitério do Araçá, 1.040 ossadas ainda esperam por análise. Quanto? Nenhuma autoridade se arrisca a responder. Nem a Polícia Federal, nem a Civil assumem a responsabilidade pelo material. São os restos mortais recolhidos na maior vala clandestina já descoberta no Brasil, há 21 anos, em outro cemitério paulista, o de Perus, um dos extremos da capital. Há uma dívida do Estado brasileiro com as famílias. Nós não cumprimos aquilo que deveríamos ter cumprido. Segundo o governo, todas as ossadas serão analisadas até o último recurso, mas nos bastidores estima-se que menos da metade dos desaparecidos poderá ser identificada.
E muitas vezes nós vamos encontrar ossadas extremamente fragilizadas, faltando partes, ossadas deterioradas, já descalcificadas, e que vai dificultar tanto o trabalho antropológico quanto a própria extração do material genético. A demora e o tempo só beneficiaram os culpados pela morte destes brasileiros, que não puderam ver a chegada da democracia, pela qual tanto lutaram.